bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso NeuroPP em Foco de hoje. Eu sou Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. E hoje nós temos um tema, olha, que muita gente me pergunta, que é como, colocar o preço na sessão, como precificar uma sessão, quanto cobrar por uma sessão neuropsicopedagógica. Então hoje vamos aí aprender como, descobrir como você pode cobrar, qual o preço da sua sessão, para você iniciar os seus atendimentos, começar, a atender com neuropsicopedagogia, quanto cobrar pela sessão neuropsicopedagógica, como precificar a sessão neuropsicopedagógica. Bom, primeira coisa que você precisa saber para cobrar aí, para definir um preço da sua sessão, você precisa definir se ela vai ser uma sessão de avaliação ou uma sessão de intervenção. Vamos lá, a prancheta, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente vai definir. Gente, vocês viram que eu sou bem, visoconstrutiva, adoro escrever, Então, primeira coisa que a gente vai definir, se ela é uma sessão de avaliação, ou se ela é uma sessão de intervenção. Primeira coisa, gente, por quê? Porque é diferente o valor da sessão de uma avaliação e a sessão de uma intervenção. Então, vamos colocar aqui, já anota aí no seu caderno. Então, primeiro passo é definir se a sua sessão vai ser de avaliação ou de intervenção. Tá bom? Por que é importante? Vamos lá. Protocolo da avaliação. Básico, Conteúdo básico. A avaliação neuropsicopedagógica, ela deve ser de 3 a 6 sessões. Certo? De até 1h30. Então, a sessão de avaliação, ela deve ser de 3 a 6 sessões de até 1h30. Eu vou falar para vocês como eu faço. A minha avaliação são 4 sessões de 50 minutos. Porque eu percebi que esse tempo é suficiente. Passou disso, meu paciente ele não consegue desenvolver as atividades de intervenção. Principalmente porque o meu público-alvo são crianças e adolescentes. A maioria dos meus pacientes eles têm entre 6 até 14 anos. E a maioria mesmo tem entre 11 e 12 anos, tá? Então, a maioria dos pacientes que eu já atendi foi nessa faixa etária e eu já fiz com essa sessão de 1h30. E eu percebi que era muito mais prejudicado o resultado do que eu reduzir a sessão, a quantidade de sessões e o tempo da sessão, tá? Então, eu utilizo 4 sessões, geralmente 4 sessões para avaliação. Como assim, Kari? Sessões com o paciente, aplicando testes quantitativos e qualitativos. 4 sessões. Eu tenho a primeira sessão com a família, eu tenho uma sessão de devolutiva depois, mas com o paciente no mínimo 4. Às vezes, eu preciso de mais sessões do que 4, tá? Às vezes eu preciso, mas é em um caso ou outro, assim, que eu fique com uma dificuldade muito grande, tá? Mas se você tá começando, eu recomendo que você programe 6 sessões. Por quê? Porque você tem mais tempo para identificar os casos. Eu já tenho um olhar mais clínico, eu já reconheço mais os sintomas, que podem prejudicar a aprendizagem, porque eu já tenho anos trabalhando com isso, Na neuropsicopedagogia eu tenho anos, antes da neuropsicopedagogia eu sempre trabalhei com educação, então eu tenho anos de estudo e pesquisa e eu tenho para mim, 4 sessões são ideais, suficiente. Mas se atenha a 6 sessões no começo, depois você pode diminuir, porque o importante é você aplicar os testes para avaliar todas as habilidades que são requisitos e pré-requisitos da aprendizagem, tá bom? Então, isso é importante. Bom, o que mais? Vamos fazer então, já que a gente fez aqui esse paralelo, vamos fazer o paralelo da sessão de intervenção. Então, a sessão de intervenção, ela não tem
não tem quantidade, número mínimo, nem máximo. Então, a sessão de intervenção não tem quantidade de número mínimo, nem número máximo. Então, você pode ter pacientes que vão ficar 6 meses com você, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou vão ter que usar da intervenção e do acompanhamento por muito mais tempo. Então, essa sessão aqui, ela não tem uma quantidade X. Vai depender muito da sua estratégia, vai depender muito do desenvolvimento do paciente e vai depender muito da fidelização da família, né? Da família ter ali não só o interesse de manter o atendimento, mas também condições, né, de manter. E às vezes a família muda as prioridades e tá tudo bem, tá? Acontece, gente, né? Porque você não faz um bom trabalho, tá bom? Eu não gosto muito de profissionais que falam assim, se você não fizer um bom trabalho, a família não fica com você. Não, a família tem os motivos dela, né? Então a gente tem que entender. Independente da família continuar, não continuar, fazer um tratamento longo ou não, saiba que a gente sempre tem que fazer um bom trabalho, independente de fidelização de clientes, tá bom? Às vezes tem família que fica, e não porque você tá fazendo um bom trabalho, mas tem gente que vem pelo preço, quem vem pelo preço vai pelo preço, tá? Então vamos lá, gente. E essa sessão de intervenção, ela tem que ser no máximo de 50 minutos. Essa não pode passar de 50 minutos, tá? Por quê? Porque a intervenção é uma estimulação ativa. Você vai usar ativamente esse tempo para o paciente desafiar sua própria estrutura cognitiva. Então, se você fizer uma sessão mais tempo de 50 minutos, o paciente não vai conseguir ter progresso, tá? Então, dependendo da idade, é 50 minutos. Karen, quando que você faz menos de 50 minutos? Se eu tivesse pacientes com menos de 5 anos, eu faria 30 minutos. Menos de 5 anos, mais do que 30 minutos é tortura. O paciente não vai desenvolver nada, tá? Não vai desenvolver. Entre ali 6 até 8 anos, dá pra fazer sessão entre 40 e 45 minutos, tá bom? Mas acima disso, 50 minutos é o protocolo, tá? No máximo 50 minutos, então não vamos passar deste tempo de 50 minutos. Então, vocês já conseguiram visualizar duas questões bem diferentes aqui? Então, aqui, na avaliação, os instrumentos de avaliação, e eu vou colocar aqui quantitativos, não são compartilhados. Eu já vou explicar por quê. Por quê? Porque quando você faz uso e é necessário fazer uso de instrumentos quantitativos na avaliação neuropsicopedagógica, cada instrumento quantitativo que você utiliza, você vai gastar lá uma folha de respostas, uma folha de aplicação, uma folha de correção por paciente. E isso tem custo, você não pode tirar xerox, você precisa sempre comprar a licença, sempre ter um material original para você utilizar. E isso tem um custo. Então, os instrumentos quantitativos não são instrumentos baratos, não são instrumentos. Temos instrumentos baratos, temos instrumentos de todos os gostos, mas os instrumentos, por via de regra, eles não são baratos e por via de regra você vai ter que sempre estar adquirindo pelo menos as folhas de resposta e as folhas de correção, tá bom? Porque faz parte dos direitos autorais desses instrumentos, tá? Então, eles não são compartilhados. Logo, você vai adquirir um instrumento, você vai usar com 20 pacientes, 25 pacientes, você vai precisar adquirir mais. Então, esse valor, ele vai deixar o custo da sessão de avaliação um pouco mais cara. Outra coisa que a gente tem na sessão de avaliação, a gente tem que desenvolver nessa sessão o planejamento, né? O plano de sessão. O plano de sessão, vou colocar plano PS de sessão, o plano geral, né? O plano de sessão, vou colocar um PS, o plano de avaliação. Você tem que fazer
os relatórios, né? Então, vou colocar aqui como relatórios. O que são esses relatórios? Laudo técnico, devolutiva, encaminhamentos, né? Todas essas análises. Então, tudo isso demanda tempo, muito mais tempo do que somente realizar um processo interventivo. Claro que na intervenção você vai analisar, você vai fazer relatório, também vai fazer planejamento, mas é diferente, tá? É diferente de um processo de avaliação. Bom, na intervenção, o que você vai ter? Você vai ter diversos instrumentos compartilháveis. Isso quer dizer o quê? Que vários pacientes vão poder usar o mesmo instrumento. Inclusive, o Rios que eu fiz hoje, ele mostra vários instrumentos ali que eu utilizo, né, nas minhas sessões de intervenção. E assim, gente, então, quando você vai definir o preço, o valor, elas são diferentes. Não tem como você cobrar um valor fixo para todas as sessões, tá? É menos que você equilibre ele no valor da sessão de avaliação. Tá, Karen, mas como que eu vou descobrir esse valor? Primeira coisa, se você está começando, né? Se você está começando, você vai definir então se a sessão é de avaliação, se a sessão é de intervenção. Depois, você vai ter que definir outra coisa. Você vai definir o seu espaço de atendimento, onde você vai atender. E aí nós temos algumas opções, né? Você pode realizar o atendimento home care, que foi assim que eu comecei. Você pode realizar um atendimento num espaço próprio, né? Vou colocar aqui espaço próprio. E aí são as opções de ter um espaço na sua própria casa, separar um cômodo. Do home care eu fui para esse espaço próprio. Eu fiz essa escadinha, gente. Home care, espaço próprio. Depois, você pode trabalhar em espaço de coworking. O que é o coworking? Ai, gente, agora não sei se eu escrevi certo. Acho que sim. O coworking é um lugar que já está pronto, montado, onde você só vai pagar o tempo que você usar. Por exemplo, 1 hora, um período, né? Um dia da semana. Então, o coworking, você chega e trabalha. E já tem um espaço, você paga o aluguel daquela hora. Você não vai pagar o aluguel de uma clínica, você não vai pagar o aluguel de um espaço, você não vai pagar, né, móveis, água, luz, telefone, internet, recepcionista, nada disso. Você vai pagar a sala que você está utilizando pelo tempo que você utilizar, tá? Além disso, você pode montar, né, um consultório / clínica. Então, essas são as maneiras de você atender na clínica. Ou então, em espaços itinerantes, né? Vou colocar aqui itinerantes. E o itinerantes, a gente vai estar falando do quê? De você ir em instituições, por exemplo, escolas, hospitais, asilos, né? Empresas, posto de saúde, ONG, tá? Essas são as opções que você tem. Então, você primeiro vai definir, né, qual é o lugar que você vai atuar. Então, esse é o primeiro. Eu acho que eu vou colocar esse como primeiro passo, tá? Tá, gente? Vamos inverter um pouquinho. Primeiro passo, então, você vai definir o lugar que você vai atuar. Depois, o nosso segundo passo, a gente vem aqui, definir se vai ser a sessão de avaliação ou intervenção, tá? Definiu isso, aí a gente vai definir se vai fazer o atendimento clínico ou institucional. Vou colocar junto com o primeiro passo aqui, gente. Pode ser? Clínico, princípio clínico ou institucional? Né? Opa, ficou bagunçadinho aqui, né? Então, qual que é? Vai ser coletivo? Vai ser individual? Tudo isso faz diferença. E aí, gente, aí a gente vai listar tudo que a gente vai precisar pagar para manter. Aí, vamos lá, vamos listar, né? Por exemplo, a gente vai listar todas as despesas.
gente vai fazer uma planilha com todas as possíveis despesas, tá? Por exemplo, o aluguel, se você tiver um aluguel de um espaço, a taxa de contribuição, né? Se você for MEI, ou se você for abrir uma empresa, né? Vou colocar aqui taxa de contribuição / MEI para vocês entenderem que é as taxas de imposto que você vai precisar pagar. Que mais? Instrumentos. Quais instrumentos você vai precisar adquirir? Qual é o orçamento? O orçamento mensal que você vai deixar para sempre adquirir instrumentos novos. Você tem que ter um orçamento mensal para você adquirir instrumentos. Por quê? Mesmo a gente tendo instrumentos, por exemplo, de uso geral, por exemplo, essas cardinhas aqui, são instrumentos de uso geral. Quanto mais eu uso, ó, elas já estão ficando com dobradinhas aqui, já estão ficando desgastadas. Daqui a pouco já não tem mais, vai ter que substituir por outra coisa. Então, saiu um instrumento novo, preciso adquirir um instrumento. Então, precisamos planejar esse orçamento para instrumentos, né? Um orçamento mensal. Aí, a gente vai ter que ver todos os gastos. Por exemplo, o gasto de transporte, né? Transporte, alimentação, quanto que você, né, vai gastar. Tudo isso a gente vai dividindo. Transporte, alimentação. Eu tinha feito uma listinha, gente, só não sei. Deixa eu ver se eu vou achar, que daí fica mais fácil. Que eu vou dar essa aula, né, no Autoridade. E aí eu vou... Deixa eu ver aqui. Gente, pode ir anotando aí, né, gente? Gente, por favor. Vamos lá. Deixa eu ver que está aqui. Acho que eu não pus. Acho que não tá, gente. Sorry. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho, porque eu tinha anotado, é tanta coisa. Eu tinha anotado algumas coisas pra falar. Não tá aqui. Depois eu acho, é que eu vou fazer uma aula para Autoridade, daí eu já tinha anotado, tá? Mas vamos falando aqui mais ou menos que a gente lembra. Então, transporte, alimentação, tá? O que mais que você precisa ver? Todas as despesas que você vai ter, tá? Se você for ter despesa com material de escritório, né? Material de escritório. Se você tem um espaço, você vai ter despesa com material de limpeza. Então, tudo isso, gente, você vai anotar aí as suas despesas. Tudo que você tem, todas as suas despesas. Aí, você vai colocar aqui quanto você quer receber de salário. Seu salário mensal, né? E não vai esquecer da sua contribuição. Da contribuição INSS, mais o teu 13º e o seu terço de férias, tá? Por quê? Você quer ganhar, né? Teu 13º, teu terço de férias. Uma coisa muito importante. Fundo de reserva. Você tem que ter um fundo de reserva. Gente, vocês estão começando, vocês vão começando tranquilo, tá? De reserva. Vamos supor que você quer ter um fundo de reserva, né? Você precisa ver quanto que você gasta no mês, tá? Vai fazer todas as somas. Você vai colocar o valor lá. Você vai fazer todas as somas. Quanto que você gasta? Total das despesas. Vamos supor que... Mostra pro pessoal que você anotou, Karen. Eu vou mostrar depois. Eu vou mostrar. Deixa eu colocar aqui. Ó, todas as despesas, tá? Esses aqui eu vou mostrar pra vocês depois. Todas as despesas, tá bom? Você vai colocar aqui todas as suas despesas. Tudo que você vai ter. Por exemplo, quem vai atender com home care não vai ter aluguel, mas vai ter
transporte. Bota aí o IPVA, porque você vai ter que pagar o teu carro, IPVA, gasolina, a manutenção do carro. Tudo isso você vai planejar. Porque você vai ter que pagar. E você vai pagar da onde? Do salário que você tiver dos seus atendimentos. Porque às vezes a gente pensa assim, vou empreender, pega todo o dinheiro, gasta todo o dinheiro e não faz um planejamento. Não pode, gente, não pode. Mas o que você vai fazer? Você vai definir ali todos esses valores, tá? Todos esses valores. Vamos supor, tá, gente? Eu não sei, eu tô chutando, eu não sei, tá? Vamos supor que de custo você vai ter R$1.200. Vamos supor, tá? Vamos supor que de salário, quanto que vocês querem ganhar de salário? Quanto vocês querem ganhar de salário? Quanto, Jenny? Maneira psicopedagoga merece ganhar? 5 mil, né? No mínimo. Vamos falar aqui que você quer ganhar 5 mil, no mínimo 5 mil reais, né? Não tem como ganhar menos disso. Aí vamos supor que com as despesas fixas você tem R$1.200, você quer ganhar um salário de 5 mil, então você tem que pensar que 5 mil mais um terço, vamos para a calculadora. 5 mil mais o terço de férias, vai ser os 5 mil do teu 13º, mais um terço de férias. Vamos colocar aqui um terço de férias, é 33%. Você tem que guardar R$6.500 aqui pro teu terço de férias. Só que você não vai guardar de uma vez. Você vai dividir isso por 12 meses e você vai ter aqui um custo de R$555. Para você, todo mês você vai guardar isso aqui numa conta do banco. Pode ser... quem tem no investimento, gente, eu colocaria no Tesouro Selic. Mas pode ser na poupança, pode ser no Tesouro Selic, pode ser num CDB de liquidez diária. Eu já tô ensinando até investimento aqui pro povo, gente. Ô, meu pai, não é isso que eu vim ensinar aqui, gente. Não entendo muito de investimento, só o básico. Vamos lá. Você vai ter que ganhar, esse aqui é do teu 13º e férias, tá? Então, assim... mais 1.500 do fixo, que você vai gastar. Todo mês você gasta R$1.200 do fixo. 5 mil que é o teu salário. Aí, vamos levar em consideração que você precisa ter um fundo de reserva, né? Você precisa ter um fundo de reserva. Então, você precisa guardar um dinheiro ali que você consiga manter esses R$1.200 aqui por pelo menos 6 meses. Então, vamos multiplicar aqui. O 1.200, gente, é o valor que você tem fixo. Então, ó, R$1.200 vezes 6 meses, que é para você se manter 6 meses se você não tiver nenhum paciente. E aí você vai dividir por 12. Opa, por 6. Não, por 12, por 12. Vai dar mais R$600 de fundo de reserva, que você tem que guardar todo mês, tá? Tô ensinando aqui plano de negócio para vocês, gente. Nem é a precificação, mas vai cair na precificação, vocês já vão ver. Tá? O que mais você precisa pôr aqui? As taxas, tal, fundo de reserva, beleza, isso aqui. Então agora a gente vai somar tudo, somar todas as despesas, tá? Você vai ter as suas despesas, não vai ser a mesma despesa que eu tenho aqui, que eu tô fazendo uma simulação, gente, só pra vocês entenderem. Então, 600 mais 550 do 13º das férias, mais 1.200 dos custos fixos, mais 5 mil de salário, deu R$7.355. É o custo mensal que você vai ter com os seus atendimentos, tá? Você pensa isso aqui. O que você vai fazer? Você vai dividir esse valor pelo número de pacientes que você vai atender. Por exemplo, quantos pacientes você quer atender? Quantos você tem disponibilidade de atender por mês, tá? Lembrando que a gente não faz a conta por mês. Como o nosso atendimento não é um paciente por dia, por mês, ele vem por semana, então a gente faz a conta do paciente por semana. Vamos lá. Quantos pacientes a gente tem? A gente vai, vamos supor, num dia. Quantos vocês podem atender num dia? 3 de manhã, 3 à tarde? Tá bom, né, gente? 6 pacientes por dia. Vamos multiplicar isso aqui por 5 dias da semana, né? Você vai fazer tudo isso, gente, de acordo com os teus horários.
Por exemplo, eu não tenho 5 dias para atender, Karen. Meu fixo é bem menos do que isso, os meus valores, mas eu vou atender uma vez por semana, eu vou atender 2 vezes por semana, ou só um período, tá? Eu tô fazendo aqui como se a gente fosse atender 30 pacientes na semana, 6 pacientes na semana, tá? 30 pacientes. É muito, né, gente? É bastante. É bastante. Então vamos diminuir pra gente ter um valor um pouco mais. Vamos colocar que vocês vão atender 20 pacientes, tá? 20 pacientes dá quanto? Dá 4 pacientes por dia. É possível, né? 4 pacientes por dia. Vamos lá. Então, você vai dividir esse valor por 20, só que não é só 20. São quantas semanas? São 4 semanas do mês. Então, teoricamente, você tem que fechar o teu atendimento com 80 atendimentos no mês. Então, você vai dividir isso aqui, ó, o valor de todas as despesas pelo número de pacientes. Vamos ver quanto que vai dar essa conta aqui? Gente, eu não faço ideia, porque eu fiz aqui bem aleatório pra vocês. Mas só pra vocês entenderem mais ou menos, tá? A ideia aqui. 7.355 divididos por 80 pacientes. Olha só. 80 atendimentos, tá? São 20 pacientes por semana. Porque esses nem são 20 por semana. Se você atender uma vez por semana, tudo bem. Mas, ó, nesse valor aqui, veja, R$ 91,93. Isso quer dizer que você vai cobrar isso? Não. Esse aqui é o valor mínimo que você pode cobrar para ter um custo fixo de R$ 1.200, para ter um salário de 5.000, para poder guardar o seu 13º e férias, para poder guardar R$ 600 de fundo de reserva. Pode ser diferente os valores aí para você? Pode ser diferente, tá bom? Você vai ter que ver tudo certinho. E aí o que acontece? Vamos supor que esse é o mínimo. Você vai cobrar esse valor? Não necessariamente. Aí a gente vai para outra parte. Então, essa aqui, deixa eu ver aqui, é a parte 3, que são as despesas. E eu vou colocar aqui, essa conta aqui, 3.1. Só quem tá na live vai entender essa maluquice minha. Tá bom? Só quem tá na live mesmo. E aí a gente vai pro próximo passo. Próximo passo para definir o preço da sua sessão é a pesquisa. É a pesquisa. E aí você vai fazer uma pesquisa e vai ver quanto os profissionais de áreas correlatas estão cobrando na região que você quer atender. Porque isso, gente, vai variar muito de bairro para bairro, vai variar de cidade para cidade. Às vezes, você nem vai ter esse custo todo, e aí na sua região, R$90 é muito às vezes, né? Você vai ter que cobrar 80, mas não cobre menos que 80, tá? 80 é o valor mínimo, inclusive que foi estipulado pela SBNPP. Então, não cobre menos de R$80, tá? A minha sessão custa R$280, a minha sessão. Eu tenho alunas que cobram R$150, R$180 a sessão, tá? Por quê? Porque é o que, dentro de todos esses cálculos, é esse o valor que a gente tem, tá? Então, assim, gente, vamos lá. Os profissionais estão cobrando. Daí você vai fazer uma pesquisa. Você vai ver os psicólogos, quais profissionais, né? Psicólogos. Quanto que eles cobram por uma sessão de 50 minutos? Que às vezes você vai olhar lá assim, ai, Karen, a minha deu R$90, mas assim, os psicólogos da minha estão cobrando 75. Mas eles estão cobrando 75 por uma sessão de 30 minutos. A sua sessão é 50 minutos. A sua sessão tem instrumentos. Então você precisa lembrar disso, tá? Você precisa lembrar disso. Eu tô te ensinando aqui um cálculo básico para você não se endividar, não pagar para trabalhar. Não quero que você pague para trabalhar. Eu quero que a neuropsicopedagogia se pague para você. Eu quero que a neuropsicopedagogia te proporcione uma renda extra, uma profissão, te proporcione uma vida, uma qualidade de vida com um ganho financeiro, tá? Por isso que eu tô te falando. Mas eu quero que você veja quanto você pode cobrar. Eu não vou falar para você que cobre X reais, porque não faz sentido. É diferente. São diferentes as questões, tá? Então, assim, você vai ver psicólogo, você vai ver terapeuta ocupacional, né? Terapeuta. Você vai ver
fono, quanto que eles estão cobrando a sessão, você vai ver os próprios psicopedagogos, tá? E aí, você vai ver dentro do teu mínimo, quanto pode ser também o seu máximo, porque com essa pesquisa, você vai descobrir qual é o seu máximo. E aí, você vai descobrir qual é o valor mínimo que você pode cobrar, vamos supor para aquele caso social que você quer cobrar, e qual é o valor máximo, que não vai sair fora, né, da realidade, que você pode cobrar, ó, tá? Então, assim, gente, é muito importante fazer a pesquisa, porque a pesquisa, ela vai, por exemplo, vamos supor que ao invés de 5 mil reais, eu quero ganhar 25 mil reais, e eu vou atender 80 sessões no mês, quero ganhar 25 mil reais, quanto que eu vou ter que cobrar minha sessão? Mas não é real, não tem como. Não é real eu cobrar esse valor para eu ganhar 25 mil reais, tá? Então, assim, gente, é possível a gente começar os atendimentos, precificar a nossa sessão de uma maneira justa, sem sair no prejuízo. Porque o que acontece? Se a gente pensa assim, nossa, se eu cobrar 50 reais, eu vou ter lá, vamos fazer as contas aqui, 80 pacientes, né? 80 pacientes vezes 50 reais, nossa, eu vou receber 4 mil reais por mês. Não, gente, você não vai receber 4 mil reais por mês. Porque desses 4 mil reais vai ter que pagar instrumento, você vai ter que pagar no mínimo a meia aí, que é uns 60 e poucos reais por mês. Você vai ter que pagar, se você vai até a casa do paciente, você vai ter que pagar o seu transporte. Se você vai alugar um espaço, você vai ter que pagar esse espaço. Então, às vezes a gente pega o valor cheio da sessão, multiplica pelo número de pacientes que a gente teve e acha que vai ter aquele valor, aquele salário. E não é isso. Salário é diferente de faturamento. Faturamento é uma coisa. Salário, despesas são outras. Lucro é outra coisa. Totalmente diferente. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que eu estou falando isso não é a única forma de precificar, tá? Não é a única forma. É uma forma simples que eu aprendi, que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Que foi sempre assim que eu fiz, que eu aprendi e que eu queria compartilhar com vocês. O pessoal tá pedindo pra voltar, eu vou voltar, fiquem tranquilos, eu sempre volto, eu sempre faço uma recapitulação no final, tá? Mas o que eu quero dizer pra você? Que você tem que tomar cuidado, porque às vezes você pensa assim, nossa, eu trabalho na escola, eu ganho, sei lá, 20 reais a minha hora aula. Ah, vou largar tudo e vou vender, eu vou trabalhar por 50 reais a hora. Só que nem toda semana você tem os pacientes, nem tudo a gente vai ser o teu lucro. Então a gente tem que ter esse cuidado. E uma coisa que é muito importante da gente cuidar é essa questão do fundo de reserva, essa questão de manter, de ter o nosso 13º, de ter o direito, né, o nosso privilégio de tirar férias. Porque lembre-se, não é porque você vai empreender, não é porque você vai se tornar sua própria chefe, que você não é uma empregada ainda assim, que você não precisa ter todos os seus direitos. Então, é justo que você contribua com o INSS para ter o seu direito à aposentadoria, seja uma aposentadoria privada ou pública, né, o que for melhor para você. Bom, vamos lá pro resumão então da live? Como colocar o preço na sua sessão? Como precificar a sessão neuropsicopedagógica? Primeiro, defina o local de atuação. Defina se vai ser home care, se vai ser um espaço próprio, se vai ser coworking, se vai ser um consultório, uma clínica, se vai ser itinerante, que pode ser em escolas, hospitais, asilos, postos de saúde, né? ONGs. Então, determine o local que você vai desenvolver a neuropsicopedagogia. Depois, determine o campo de atuação: clínico, individual, institucional, coletivo. Então, o primeiro passo, definir o local e definir o princípio da atuação, se vai ser individual ou coletivo. Depois, vamos lá, avaliação. Defina o valor da sessão de avaliação e de intervenção, porque elas são sessões diferentes, elas têm estruturas diferentes. A avaliação, segundo o protocolo neuropsicopedagógico, é de 3 a 6 sessões de até 1h30 de duração. Você vai ter instrumentos quantitativos que não são compartilhados. Cada vez que você utilizar,
você vai poder usar só com um paciente o caderno de respostas, o caderno de correção. Vai ter que desenvolver tempo para desenvolver planejamento, plano de ação, plano de sessão de avaliação, devolutiva, laudo técnico, reunião com a família, então, visita nas escolas, tudo isso demanda tempo. Conversa com outros profissionais que atuam no mesmo caso, tudo isso demanda tempo. Logo, é comum que a sessão de avaliação custe mais do que a sessão de intervenção. Então, determine se o preço é da avaliação ou da intervenção. Que mais? Despesas. Liste todas as suas despesas que você vai ter. Aluguel, taxa de contribuição, né, fiscal, se você for abrir uma MEI ou uma empresa, ou até mesmo como autônomo, você tem que pagar as taxas. Os instrumentos, né, um orçamento mensal para adquirir novos instrumentos, o transporte, a alimentação, materiais de escritório, materiais de limpeza, o valor do seu salário, quanto você quer receber no final do mês para atuar, né, em neuropsicopedagogia, qual a contribuição que você vai dar ali para o teu INSS, seja pública, seja privado, a contribuição da sua aposentadoria, da previdência, 13º salário, né, mais o seu terço de férias. Aí você vai listar todas essas despesas, somar todas elas e dividir pelo número de atendimentos. Aqui a gente sugeriu, né, 80 atendimentos mensais, que seria mais ou menos aí 20 pacientes, se for uma sessão por semana. Se for mais de uma sessão por semana, daí dá menos pacientes aqui, mas o total são 80 atendimentos mensais e o valor mínimo do seu atendimento, da sua sessão. Depois que você listou todas as despesas, que você já definiu tudo que você precisava definir e chegou no mínimo da sua sessão, você vai fazer uma pesquisa de campo com outros profissionais que atendem na sua região. Quanto que eles cobram pela sessão de 50 minutos, né? Psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagogo. E aí, você já definiu o seu valor mínimo, que é aquele valor que você vai poder utilizar para fazer atendimentos sociais, né? O mínimo que eu consigo chegar é esse valor, para você não pagar para trabalhar, não ter prejuízo, né? E o máximo, a partir dessa pesquisa, qual é o máximo que você pode cobrar naquele local, naquela região, para aquela clientela que você quer atender. E esse máximo é o valor ali, né, dentro da realidade, para você também não colocar um máximo fora da realidade. Então, todos esses passos nos levam a desenvolver o valor, definir o valor da nossa sessão. E esse valor de sessão, ele não é um valor único. Cada pessoa vai ter o seu valor. Por quê? Cada pessoa tem o custo, as despesas de maneira diferenciada. Então, assim, aqui é só um panorama para você conseguir precificar essa sua sessão, colocar em prática esse seu sonho, viver de neuropsicopedagogia e ainda ter essa rentabilidade financeira, né? Esse ganho financeiro. Por quê? Já ouvi muito. Nossa, mas você não ama tanto ensinar? Nossa, mas você não ama tanto o que você faz? Então faz de graça. E não, a gente tem que receber pelo nosso trabalho, O que eu faço de graça é trabalho voluntário. E sim, eu estou auxiliando numa ONG, eu tenho os projetos que eu estou orientando algumas pessoas, alguns profissionais para desenvolver com crianças em vulnerabilidade, mas o meu social, o meu voluntariado não tem nada a ver com o meu profissional. O meu voluntariado, a palavra já diz, voluntário, é voluntário. Eu dou porque faz parte de mim, mas a gente precisa ter aí essas concepções de que a neuropsicopedagogia, por mais linda que ela seja, por mais maravilhosa, por mais prazer, mais gratificante que ela seja, eu consigo ver os sorrisos que eu coleciono, é o meu trabalho, minha fonte de renda. Então a gente tem que entender isso, que a gente precisa saber qual é o valor mínimo que a gente pode cobrar, qual é o valor máximo que a gente pode cobrar e atuar com a neuropsicopedagogia, transformar vidas e colecionar sorrisos da aprendizagem. Bom, pessoal, seria isso, tá? Seria isso. Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você, tá? Eu espero que realmente tenha sido aí um divisor de águas e que faça com que você comece os seus atendimentos.